A semana começa quente de norte a sul do Brasil. Hoje, as máximas passam dos 30 graus. Em Salvador, em Belém, em Belo Horizonte, em Cuiabá, faz até 28 graus, quase 30 por lá. Em São Paulo, foi um fim de semana daqueles, com muito sol, calorão. Essa madrugada foi bem abafada. E o dia já começa com termômetros marcando 23 graus. Olha o sol brilhando com tudo na região da Avenida Paulista. Hoje pode chover, viu? Mas o calor não vai dar trégua. Hoje teremos máxima em São Paulo de 34 graus. Mas como tem umidade circulando por aqui, essa combinação calor e umidade provoca chuva no fim da tarde, até 15 milímetros de chuva acumulados só hoje em São Paulo, depois de um fim de semana de tempo firme e calor intenso. Bem quente em São Paulo, mas nada comparado ao Rio de Janeiro. Teve alerta por lá por causa das altas temperaturas. E hoje nada de refresco, deve passar dos 40 graus na cidade. Kleber Rodrigues, tá difícil enfrentar esse calor por aí? Bom dia mais uma vez. Se tá, Carol. Bom dia para você, ótima semana para quem nos acompanha. Agora tá fazendo 27 graus, Carol, sensação térmica de 30, não são nem 7 horas da manhã. E, portanto, nós devemos ter um dia muito quente aqui no Rio de Janeiro. Ontem, como você disse, Carol, nós tivemos aqui uma temperatura que foi a maior para este ano. Temos poucos dias em 2026, mas já foi registrado 40 graus. Isso aconteceu lá em Santa Cruz, zona oeste do Rio, por volta das 2h30 da tarde de ontem. Aí você pensa, acabou. Só que não, viu? Segundo o município, a gente deve superar essa máxima ainda nessa segunda-feira, portanto, os termômetros devem passar a casa dos 40 graus, devendo chegar ali até a 41. Portanto, tem que seguir aquela recomendação principal de evitar a exposição ao sol, principalmente das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Tem uma informação também que é super importante, que foi repassada pelos órgãos de meteorologia, que aqui na capital fluminense nós vamos ter um índice de umidade relativa do ar de 21 a 30%. Só para vocês terem uma ideia, o adequado é 60%, né? Um índice de 60%. O que é a umidade relativa do ar? São aquelas gotículas de água na atmosfera. Então, quando a gente tem esse índice muito baixo, o corpo fica com aquela sensação ali de prostração, fica com o corpo quente, a boca fica buscando ali líquido, né, salivando, e aí você tem que se hidratar. Por esse motivo, né, o município está emitindo algumas recomendações. O Centro de Operações da Prefeitura alerta que as pessoas devem se hidratar bastante, beber água, muito líquido, suco, pouco açúcar, pouca gordura, e evitar a exposição ao sol nessas horas mais críticas, né, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. No mais, se possível, ficar na sombra, quem está de home office aí, próximo ao ventilador, ar-condicionado para quem pode. Certamente vai ser um mês ali de uma conta salgada de luz aqui no Rio de Janeiro, porque a temperatura não dá trégua, Carol. Recentemente a CNN ouviu alguns meteorologistas, né, que disseram que essa combinação de calor e ar seco estão proporcionando uma sensação de airfry. Nunca estive dentro de uma airfry, viu, Carol? Mas estou conseguindo pelo menos imaginar como é estar dentro de uma airfry, vivendo aqui no Rio de Janeiro com esses termômetros na casa dos 40 graus, podendo chegar hoje à maior temperatura do ano aqui no Rio, Carol. E Kleber Rodrigues com toda essa elegância de camisa social. Esperamos a regata, viu, nessa air fryer aí no Rio de Janeiro. Kleber, obrigada pelas informações. É isso, calor muito intenso lá no Rio de Janeiro, passando dos 40 graus. E hoje está quente em todo o Brasil, até na região sul vai fazer calor, viu? Teremos máxima de 28 graus em Porto Alegre e 29 em Florianópolis. A exceção é Curitiba. Por lá a temperatura bem mais amena, máxima de apenas 24 graus e ainda com muita chuva, depois de um fim de semana com temporais. Na região metropolitana, teve até um tornado. Os ventos chegaram a 180 km por hora e provocaram estragos. Gabriela Garcia está lá na região sul, vai trazer os detalhes para a gente.
Conta então, Gabi, como é que começamos essa semana aí na região sul do Brasil? Muitos prejuízos no estado do Paraná, na região metropolitana por conta da passagem desse tornado e também nos outros estados da região sul. O que você destaca pra gente? Bom dia. Oi, Carol, um bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve, então, no fim de semana, no sábado, esse registro de tornado em São José dos Pinhais, mais especificamente no bairro Guatupê do município. Foi um tornado, como você disse, em que os ventos atingiram os 180 km por hora e foi classificado como 2 na escala Fujita, que vai de 1 até 5. Portanto, não foi um tornado com tanto potencial destrutivo, mas ainda assim causou danos significativos. A Defesa Civil do Paraná informou que o tornado atingiu cerca de 350 casas e afetou 1.200 pessoas. 2 pessoas ficaram levemente feridas, segundo o governo. A gente tem vídeos desse momento em que o tornado atingiu o município de São José dos Pinhais. Foram vídeos gravados pelos moradores, divulgados nas redes sociais. E além do tornado, a gente teve fortes chuvas sobre todo o território paranaense. Essas instabilidades, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, foram causadas por um sistema de baixa pressão que se formou entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e se deslocou para o oceano. Então, causados aí por um ciclone extratropical que atingiu aqui a região no fim de semana. Também a instabilidade foi causada pela mudança dos ventos. A gente relembra que neste ano, esse foi o segundo tornado registrado em 2026. O primeiro aconteceu no dia 2 de janeiro, no município de Mercedes, que fica no oeste paranaense. Esse, então, primeiro tornado foi classificado como 1 na escala Fujita, foi menos intenso e, claro, a gente relembra, também para efeito de comparação, o tornado que foi registrado em Rio Bonito do Iguaçu no ano passado, na categoria F4, em que os ventos ultrapassaram os 330 km por hora, 6 pessoas acabaram morrendo por causa do fenômeno. Então, o tornado deste fim de semana em São José dos Pinhais foi um pouco mais fraco, classificado como 2 na escala Fujita, que vai de 1 até 5, mas ainda assim causou certa destruição localizada, principalmente em um bairro do município, e deixou 2 pessoas levemente feridas. Carol. Obrigada, Gabi. Trazendo informações para a gente também o flagrante, o que foi a passagem desse tornado por lá, provocando muitos estragos. Esse tornado, como a Gabi explicava, lá no Paraná, ele tem ligação com a passagem do ciclone extratropical. Agora, esse ciclone já se afastou, mas deixou uma frente fria justamente na altura do Paraná. Ela quem vai ajudar a canalizar a umidade que vem lá da Amazônia, lá da região norte do Brasil, até o sudeste, até ali o estado também do Paraná, na região sul e parte de Santa Catarina. Chove em toda esta área aqui em verde do mapa, é aquela chuva volumosa, chuva típica de verão. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pode chover até 30 milímetros. Em Manaus, no Amazonas, lá na região norte, até 40. E atenção, Rio Branco, no Acre, estão previstos até 70 milímetros acumulados em 24 horas. No litoral do Nordeste, o sol predomina na faixa leste, com risco de chuva passageira em Recife e em Maceió. Já na faixa norte, pode chover um pouco mais. Em Fortaleza, até 20 milímetros em 24 horas. Mas a temperatura segue alta, região nordeste do Brasil, na casa dos 30, 31 graus.